Graça e paz seja com todos vós, irmãos e amigos. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem me preocupado bastante. Eu fiquei sabendo desse assunto recentemente, pois agora estou ensinando nas igrejas que nós não temos mais a obrigação cristã de ajudar o próximo em caso de necessidade. Estão ensinando agora que a ajuda é opcional, né? Se você quiser ajudar, ajude. Se não quiser, não tem problema nenhum. E na verdade até recomendo, né, que não ajude em alguns casos. Tem até louvores aí, que inclusive tem um aqui no celular que fala, né, que não carregue além daquilo que Deus te deixou, né? Não carregue uma cruz mais pesada além daquela que Deus deixou para você carregar. Mas há vários problemas aí, né? Primeiramente, quem determina o peso da cruz? Como que você vai saber qual é o peso da sua cruz? Quanto que Jesus Cristo deixou para você carregar? Não tem como você saber. Se você mesmo for julgar, e é o que vai acontecer nesse caso, com esse ensinamento, é que as pessoas vão julgar a si mesmas e vão concluir o quê? Que o ser humano vai pelo que é mais fácil, obviamente. Então vai concluir o quê? Jesus deixou uma cruz de isopor para mim carregar. Então é bem leve. Então eu só tenho a obrigação de cuidar da minha família, dos meus problemas pessoais, não tenho a obrigação de ajudar ninguém, né? Se alguém ali está em necessidade, eu só vou recomendar que ela busque a Deus, que ela vá para a igreja, que busque Jesus, que aceite Jesus como Senhor e Salvador, que a vida dela vai mudar e eu não preciso fazer mais nada a não ser dar testemunho, né, da boca para fora e dizer para a pessoa que ela busque a Deus e dizer Deus te abençoe, né, e fique em paz, né? Fique na paz do Senhor, como é comum, ou na graça e paz de nosso Jesus Cristo e acabou por aí. Infelizmente, esse conceito é um conceito popular hoje nas igrejas evangélicas, né? Inclusive eu estive conversando com um evangélico e ele ficou triste, chateado, né, com algumas coisas que eu falei, entre essas aí, né? E ele me afirmou que realmente, se você vê alguém em necessidade, você não tem a obrigação de ajudar, né? E onde que fica então o segundo maior mandamento, de amar ao próximo como a si mesmo? Se você não se sente na obrigação de ajudar, tendo condição de ajudar, então você não ama o próximo como a si mesmo, né? Isso é uma coisa bem óbvia, mas para essas pessoas isso não é óbvio, não, porque não importa o que está escrito na Bíblia. O que importa é o que o pastor, o que o presbítero, sei lá quem anda pregando na igreja. Eles assimilam o que é ensinado na igreja por líderes humanos e não o que está escrito na palavra, né? Já começa pelo fato de não ter o hábito de ler as escrituras, né? De não conhecer as escrituras do início ao fim. E além disso, se deixam levar pelo que a liderança diz, como se a liderança soubesse tudo ou fosse perfeita, né? E como se não houvesse influência também do maligno dentro das igrejas, que existe muito, né? Sempre existiu lá desde o começo, né? As cartas de Paulo estão cheias de problemas que ocorriam lá nas igrejas, alguns gravíssimos inclusive. Então, desde o começo, sempre houve o joio no meio do trigo, sempre vai ter, inclusive na liderança, né? Chegaram inclusive a questionar a liderança de Paulo, né? Por que isso, né? Sendo ele um apóstolo, né? Designado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque justamente existe o joio no meio do trigo e as pessoas, muitos vão no que certas pessoas dizem dentro da igreja, né? Então surge lá uma liderança que discorda, né, do que o outro ensina, só que um ensina com base nas escrituras. Paulo ensinava com base nas escrituras, né? Ele ensinava exatamente o que estava nas escrituras, né? Ele não desvirtuava. Já o outro vem com um papinho ali, já desvirtuando, né, deturpando o que está escrito nas escrituras, e muita gente segue, infelizmente, né?
Eu vou ler aqui Tiago, capítulo 1, o último versículo 27, e depois vou ler o capítulo 2 inteiro, né? O apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, ele explica exatamente essa questão, né, da fé, da ajuda ao próximo, da fé e das obras, né? Hoje em dia se foca muito na questão da fé, que basta você ter fé que você está salvo, né? Não precisa ter obras ou poucas obras, né? Vamos ver aqui o que diz Tiago sobre isso. Começando no capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, o último versículo. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Porque se vier à vossa assembléia um homem com um anel de ouro, em bons trajes, e entrar também um homem pobre, com vestes imundas, e mostrardes respeito ao que veste bons trajes, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre, fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não vos oprimem os homens ricos e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados? Se cumprirdes a lei real conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto, o homem pode dizer, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? E a Escritura cumpriu-se, a qual diz, e Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. E de igual modo, não foi também Raabe a prostituta justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vejam, irmãos, que é muito simples, não é complicado.
né? A salvação é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo? É. Mas a fé nos move a realizar obras, né? Pela fé, Abraão deixou sua terra, né? Ele praticou uma obra. A fé o moveu a deixar sua terra e ir para onde lhe foi ordenado. A fé o moveu a obedecer e oferecer o seu filho como sacrifício, seu único filho. A fé o moveu a tomar a ação, mas a fé ela é justificada pelas obras, ou seja, o que prova que nós temos fé realmente é as nossas obras. Né? Não adianta a gente falar, eu creio em Deus, como os demônios também creem, ok? Os demônios têm fé, eles creem em Deus, mas nesse sentido de crer, eles creem que Deus existe, que Jesus Cristo existe, eles sabem que Jesus Cristo veio e morreu numa cruz, eles creem em tudo isso. Mas eles servem a Deus, eles praticam os mandamentos, eles têm as obras, não têm as obras, entendeu? Então é necessário crer, ter fé, mas é necessário ter obras. Inclusive a própria palavra fé, na verdade, e a palavra crer também usada no Novo Testamento, ela implica a ação de arrependimento, ou seja, de abandono dos pecados, né? Então, se você tem fé, você abandona os pecados. Você busca a santificação, como é muito mencionado nas igrejas, né? Você busca a santificação. E o que é isso? É obras. A santificação é obras, é você se purificar do pecado, ou seja, abandonar o pecado, ter obras, né? Incluindo o pecado aí de não amar o próximo como a si mesmo, né? Havia já muitos, né, fazendo acepção de pessoas, favorecendo os ricos, né, deixando os pobres de lado, vendo pessoas em necessidade, inclusive irmãos na fé, e não ajudando porque consideravam, né, como diz o louvor que eu mencionei no começo, né, consideravam que a cruz que Jesus deixou para carregar, né, o peso que ele deixou para carregar era leve, era de isopor. Então só dava um tapinha nas costas, dizia Deus te abençoe e acabou, né? Como é comum já hoje, infelizmente. Não é assim, né, que deve ser o nosso proceder, irmãos. Né? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, o que significa guardar seus mandamentos, incluindo o de amar o próximo, né, como a si mesmo, né? Como o Tiago deixou bem claro aqui, né? Nós temos obrigação de ajudar o próximo que está em necessidade, a não ser que a pessoa não queira receber ajuda, né? Infelizmente as igrejas estão mais preocupadas em fazer eventos aí de homem, de mulher e tudo mais, mas não se preocupem em fazer um evento, vamos fazer um mutirão e fazer uma casa para uma família que está em necessidade, né? Com algumas exceções, tem meu irmão Pastor Hélio, né, que faz esse trabalho e outros também ajudando pessoas carentes. Vamos fazer ali uma reforma numa casa de alguém, de um irmão ou até de um descrente que está precisando. Não existe testemunho maior do que você ajudar um descrente, né? De qualquer forma, quer seja construindo uma casa, reformando, fazendo algum reparo na casa, ou dando uma cesta básica, né? Enfim, ajudando de alguma forma, até mesmo não ajudando de forma material, mas com a mão de obra. Às vezes a pessoa tem até o material para fazer lá uma reforma ou um reparo na casa, mas ela não tem o dinheiro para pagar a mão de obra, que geralmente é cara, né? A mão de obra é muito mais cara do que o material. Então, às vezes a pessoa é uma pessoa idosa e não pode fazer muita coisa, muito esforço dentro de casa, né? Além da fraqueza, ela tem muitos problemas de saúde, então ela não consegue fazer uma faxina geral na casa, né? Então a igreja, ela tem a obrigação de ajudar os seus irmãos e o próximo sempre que houver necessidade e o próximo quiser ser ajudado, né? Se a pessoa não quer receber ajuda é outra história, mas se a pessoa quer ser ajudada e você tem condição de ajudar, você tem a obrigação de ajudar. A obrigação de ajudar. Não é uma coisa opcional como é ensinado agora nas igrejas, né? Que agora a psicologia, ela tomou conta das lideranças, né? Muitos pastores têm curso de psicologia
e ministram cursos de psicologia. É comum ter curso de psicologia agora dentro das igrejas entre a liderança, né? A psicologia tem coisas positivas e tem coisas negativas, né? Eu, inclusive, outro dia conversando com o irmão Berto, falei, né, que a psicologia e o satanismo, eu posso dizer que é a mesma coisa. Tem coisas boas e positivas na psicologia? Tem, né? Mas é uma meia-verdade como tudo nesse mundo, né? Tem coisas que são mentirosas, coisas negativas. E se a pessoa não tivesse esse conceito, né, de que a psicologia, como tudo nesse mundo, é perigosa e você tem que tomar cuidado com o que você está aprendendo se você estiver estudando psicologia, então se você não tiver esse conceito, você vai assimilar aquilo ali de uma maneira geral como uma coisa positiva, certo? E você vai passar isso para outras pessoas, para os membros da igreja e tudo mais, e você vai estar introduzindo satanismo dentro da igreja sem se aperceber, e muitos pastores estão fazendo isso. E uma dessas coisas é justamente essa ideia de que a gente não tem a obrigação de ajudar o próximo, né? Que é um ensinamento da psicologia, é que você tem que focar em você mesmo, né? Satisfazer suas necessidades e focar em você mesmo, em primeiro cuidar de você para depois daí talvez ajudar alguém, né? E é isso que estão levando para dentro da igreja, que a gente não tem a obrigação de ajudar, a gente tem a obrigação de ajudar nós mesmos, nossas famílias, e talvez daí ajudar o próximo, né? Não existe isso na Bíblia, né? Nós temos a obrigação de ajudar o próximo, né? Se ele quer ser ajudado. Então, muito cuidado, irmãos, com esses ensinamentos que estão sendo introduzidos nas igrejas, principalmente a liderança, né? Que infelizmente muitos fazem aí faculdade, né? Psicologia, e a igreja geralmente organiza, né, eventos e cursos, né, que vem lá da liderança, né, da igreja, a liderança suprema da igreja, né, os conselhos e tudo mais, e vem já com um satanismo introduzido ali. Isso vai sendo repassado e vai se espalhando cada vez mais, e a igreja vai se distanciando cada vez mais das escrituras. Infelizmente, essa é a realidade, né? As religiões cristãs estão cada vez mais se afastando das escrituras à medida que o tempo passa. E cada vez mais o inimigo está introduzindo, né, seus conceitos dentro da igreja. Infelizmente, essa é a realidade. Então fica aí o alerta para os irmãos, né, de tomar cuidado com essa coisa de conceitos de psicologia sendo introduzidos na igreja, e não cair nessa conversa de que a cruz que nós temos que carregar é uma cruz de isopor. Isso não existe, né? A vida cristã está associada a sofrimento, né? A dificuldades mesmo. Vejam um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o verdadeiro significado do amém. Isso está quando você diz amém, né? Você está assumindo uma vida de sofrimento, uma responsabilidade de aceitar sofrer pelo próximo e por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive pelo próximo, não é só por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, acho que era isso que eu tinha para dizer para os irmãos. Tomem bastante cuidado, um abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais, comente. Se você não gostou, também comente. Deixa aí o seu também dislike ou like, né, se gostou ou não. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até o fim e conheça nossas playlists, tem muito conteúdo lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.